Luiz Henrique Mandetta cumpriu com aquilo que era previsto em seu longo depoimento à CPI da Covid no Senado Federal ontem. Narrou a sua experiência no cargo e comprometeu ainda mais Jair Bolsonaro e a família presidencial. Tivemos também o recuo acovardado, amedrontado e, para alguns, a desculpa esfarrapada de Eduardo Pazuello para não comparecer frente a frente, face a face com os senadores da República. Por fim, falaremos também da expectativa sobre o depoimento do ex-ministro Nelson Teich, que acontece, e você confere tudo isso no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Para gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 5 de maio de 2021. 5 no 5, meu filho, sim! E eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você ainda não tenha feito, inscreva-se agora aqui no canal, porque você ganha sim, você ganha vídeo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha. Diariamente estou aqui no YouTube trazendo vídeos com aqueles assuntos que eu sei que você gosta. Você entra no youtube.com/Pablo Cossa e eu troco uma ideia com você sobre política, história, cultura, cidadania, democracia e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Não vacile, inscreva-se agora aqui no canal, porque eu tenho a honra, a alegria de ter a sua companhia diária por aqui e você ganha os vídeos que todo dia eu compartilho. Veja, eu ganho a sua companhia, você ganha vídeo, eu ganho a sua companhia, você ganha vídeo. Todo mundo ganha, meu filho. Inscreva-se, ative as notificações, sininho na fita, porque como é muito vídeo, o YouTube já te avisa assim. No exato momento em que eu postar, o YouTube lhe dá o toque. Então, inscrição e notificações. Já fez? Esse é o ingresso para participar aqui do vídeo, beleza? É isso aí, inscrição e notificações. Muitíssimo obrigado pela companhia de todos vocês. O canal tá crescendo, tá muito massa. Muitíssimo obrigado de coração. Rapaziada, a audiência de vocês é uma alegria. Vamos lá. O que não é uma alegria é o que vivemos nessa CPI trágica, perdão, nessa pandemia trágica e nessa necessária CPI para investigar a tragédia em que estamos metidos com mais de 400, beirando aí 410 mil mortos, né? Provavelmente vamos ultrapassar isso. Ontem, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, aquele que por mais tempo ficou como ministro da Saúde durante o governo Bolsonaro, prestou um longo depoimento de mais de 7 horas no Senado Federal e deu o tom do que deve ser investigado ao longo desses 90, mínimo de 90, prováveis 180 dias que teremos de CPI no Senado Federal. Luiz Henrique Mandetta, vamos lá, um depoimento morno. O tom não foi aquele de conflito, não foi beligerante. Teve momentos de alguma tensão, alguma ironia, mas no geral o tom foi bastante sóbrio e morno. Isso não quer dizer que o conteúdo colocado tenha sido irrelevante, não tenha sido. Não complique ainda mais a situação de família Bolsonaro. Entenda, o tom foi morno, não teve cafezinho voando para um lado para o outro, não teve quebra-pau, não teve dedo na cara, não teve xingamento, não teve esse tipo de exaltação. Mas o conteúdo ali colocado por Mandetta, sim, complica a família Bolsonaro. Veja que eu falei a família, não falei o presidente Bolsonaro. Por quê? Primeiro momento, eu acho que o ponto mais central foi a carta entregue em mãos ao presidente Jair Bolsonaro sobre as consequências de um comportamento irresponsável na pandemia. O que isso poderia gerar. Porque uma coisa é você ter a palavra de um ex-ministro falando que fez, que deixou de fazer, tal, não sei o quê. Há um peso probatório muito maior quando se trata de um papel. Você vai lá e entrega uma carta, sabe? Foi o que aconteceu no dia 28 de março de 2020. A carta, inclusive a íntegra da carta está aqui colado, o link na descrição do vídeo. Por favor, gente, todo vídeo meu eu coloco o link de várias matérias para você se aprofundar no assunto, para você ir atrás, ter mais informação. Não fique só aqui na minha fala, não fique só em vídeo de YouTube, leia também, porque isso melhora a sua análise, te aprofunda no assunto e você tem elementos, inclusive, para discordar da minha tese, discordar das coisas que eu falo aqui. Tudo é importantíssimo que você leia as matérias que eu sempre linko aqui na descrição do vídeo para você ir além, para você crescer a sua percepção, ampliar o seu olhar. Isso é fundamental, meu velho. Por favor, faça isso. O link para a carta completa está aqui na descrição do vídeo, como vários outros links de matérias que eu li, reflexões que eu li, para elaborar o roteiro desse vídeo de hoje. Faça isso. Fecha o parênteses. O que acontece é que a carta é um documento que garante que o Jair Bolsonaro sabia das consequências de um comportamento negacionista e optou, de forma consciente,
ou vá lá de dolo eventual pelo caminho que pegamos. Então aquela carta serve como uma prova, tem um peso probatório mais robusto, que é um documento entregue em mãos ao presidente Jair Bolsonaro. Outro ponto importante que o Mandetta falou, do aconselhamento paralelo, ou seja, não era o Ministério da Saúde quem norteava as decisões de Jair Bolsonaro. Ele fala várias vezes ao longo do seu depoimento de outras orientações, outros aconselhamentos que Jair Bolsonaro recebia. Nesse ponto, eu levanto uma questão interessante. Mandetta, quando eu falo que foi morno, o depoimento dele, é porque ele não fez acusações. A exceção de Paulo Guedes, que eu vou falar lá no final, também não, algumas exceções, mas ele, hora nenhuma, fala assim, fulano de tal fez isso para Bolsonaro. Ele faz um uso excessivo do sujeito indeterminado. Então é sempre assim, aconselharam, orientaram, falaram. Ele nunca coloca o sujeito determinado. É sempre esse sujeito indeterminado. Isso é uma estratégia, porque Mandetta não goza mais de foro privilegiado, ele não tem estrutura de defesa jurídica que o Ministério lhe oferta, e agora ele sabe que qualquer coisa, qualquer consequência jurídica, ele terá que arcar com o próprio patrimônio. Isso não é barato. Então, ou seja, ele foi precavido, isso aí, fez uso, abusou inclusive do uso do sujeito indeterminado para se precaver juridicamente. Mas para raposas políticas experientes, como são as que estão tocando a CPI da pandemia no Senado Federal, principalmente o relator Renan Calheiros, que deu uma entrevista que falou que sim, o depoimento de Luiz Henrique Mandetta compromete Jair Bolsonaro, o caminho das pedras está dado. Outro ponto que agrava a situação de Jair Bolsonaro é aquela história de mexer na bula da cloroquina, uma ideia, uma formulação que não foi adiante por orientação da direção da Anvisa, mas existia uma sugestão de que fosse alterada a bula da cloroquina e colocada nessa droga comprovadamente, cientificamente comprovada como inútil para o combate à Covid, que ela poderia ser usada para isso. Ou seja, o discurso entorpecido de defesa de drogas inúteis teve uma sistematização. Inclusive se cogitou alterar a bula do medicamento. Isso é de uma gravidade tremenda. Ok, Mandetta salva a cara ali da Anvisa, diz que foi por orientação deles que isso não aconteceu, mas o dado é que cogitou-se isso nas estruturas do governo federal. A situação ficou mais complicada para Ernesto Araújo e Eduardo Bolsonaro, que foram citados por Mandetta no momento em que precisava-se de uma articulação mais intensa com a China. Mandetta foi proibido de fazer a reunião no Palácio, conversar por telefone com o embaixador para negociar insumo, negociar a chegada de vacina e tudo mais. Ou seja, posicionamentos ideológicos estapafúrdios, oriundos da lógica pervertida, doente de Olavo de Carvalho, prejudicaram a aquisição de insumos e vacinas para o Brasil. Por quê? Porque o Ernesto Araújo, no Ministério então ministro das Relações Exteriores, e Eduardo Bolsonaro, filho do presidente e também presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, têm uma postura ofensiva à China, no momento em que o Brasil depende não só economicamente, mas também dos produtos de combate à pandemia, como vacina e insumos para a produção de vacinas aqui no nosso território. Ele coloca os dois como pessoas que prejudicaram essa negociação. Além de Eduardo Bolsonaro, Carluxo também citado. Diz que lá, o chamado que senadores ontem batizaram o gabinete do ódio, gerou uma variação. Seria o gabinete da cloroquina. Carluxo ficava tomando nota de todas as reuniões para naturalmente elaborar a estratégia de posicionamento nas mídias digitais de Jair Bolsonaro. Ele é o mentor, ele é o intelectual, entre aspas, que mobiliza, que pensa qual será o posicionamento dos robôs e de todo o gado das redes sociais. Então, Carluxo tem participação ativa na construção do discurso público do governo federal, do presidente da República, no combate à pandemia. Mandetta afirmou isso. Isso naturalmente coloca Carlos Bolsonaro também na mira da CPI. Hoje já se cogita que ele seja convocado para falar. Carluxo tem maturidade emocional para aguentar um depoimento de 7 ou 8 horas na frente de senadores? Não sei. Talvez veremos, caso ele seja realmente convocado para prestar o seu depoimento. Por fim, a porrada pesada, de fato, de Mandetta foi em cima de Paulo Guedes. Ele o chamou de
pequeno para o cargo, intelectualmente desonesto, porque realmente a incompetência de Paulo Guedes nessa pandemia ficou bastante perceptível, né? Ele falou ali com imprecisão absoluta que 2, 3, 4, 5 bilhões resolveria isso e tal. O Brasil gastou nem sei quantas, dezenas de vezes mais do que isso, e ainda não resolvemos a pandemia, perdemos muito mais gente, o nosso tombo econômico foi muito maior do que aquilo que Paulo Guedes previa, e a postura negacionista de Paulo Guedes, segundo Mandetta, contribuiu para o discurso de Jair Bolsonaro. Ou seja, essa história de se dividir, temos que combater a questão sanitária, mas também não podemos esquecer da economia. Segundo Mandetta, foi com uma leitura de Paulo Guedes que influenciou esse discurso, que construiu esse discurso para Jair Bolsonaro. Quando a gente sabe que, na verdade, as coisas estão juntas. Você combate o vírus recuperando a economia. Quando você combate o vírus, você já recupera a economia. As coisas são intrincadas. O que Mandetta colocou é que, segundo teria sido Paulo Guedes que teria construído essa ideia estúpida na cabeça de Jair Bolsonaro de que as coisas estão separadas, quando, na verdade, elas estão interconectadas entre si. Tivemos ainda ainda ontem o recuo, a batida em retirada constrangedora, vergonhosa de Eduardo Pazuello, que na verdade reflete o seu medo de ser preso. Todos sabemos do temperamento mercurial de Eduardo Pazuello. Eduardo Pazuello bateu em retirada, alegou que teve contato com 2 coronéis do Exército com Covid e por isso não poderia comparecer. Vá lá. Coloquemos o benefício da dúvida. Ele não se mostrava tão preocupado assim com os outros quando circulava sem máscara pelo shopping de Manaus, né? E ainda foi irônico. Tentou tirar onda com a garota que o abordou cobrando máscara. Preciso comprar. Onde é que vende isso aqui? Tirando onda, né? Piadinha infame, ruim. De alguém que não tem o que dizer num momento tão crítico e grave que o Brasil vive. Ele alegou isso, que na verdade a estratégia era tentar forçar o depoimento remoto, porque o Exército e o próprio media training pago pelo Executivo para preparar Pazuello para essa ocasião, esse depoimento, mostra que ele não está convicto, ele está se sentindo abandonado e uma pessoa amedrontada, acuada, é capaz de fazer coisas que não exatamente racionais. E ele tem uma questão pessoal mesmo, de ter o pavio curto, e ele tem a formação de general, que não é acostumado a ser questionado, a ser colocado contra as cordas. Ele é acostumado a mandar. Quantas vezes ele abusou da empáfia e da arrogância nas coletivas e no trato, inclusive, com os parlamentares. Agora a situação mudou. Eduardo Pazuello tem medo de ser preso, tem medo de ser abandonado, ele quer envolver o Exército na jogada porque ele considera que a sua passagem pelo Ministério da Saúde se tratava de uma missão dada a um oficial do Exército Brasileiro. Veja você a lama em que enfiamos a farda brasileira. Não que ela não mereça, eu nem estou entrando nesse mérito, mas é que Pazuello afunda sim a farda brasileira na lama e hoje o Exército tem esse problemão em mãos. O Pazuello é uma bomba prestes a explodir, está amedrontado, está com medo de ser preso, não se considera blindado o suficiente por Jair Bolsonaro e seu entorno do Executivo, não sabe de onde partiu aquela entrevista do Weingarten em que ele responsabiliza Eduardo Pazuello pela não aquisição de vacinas da Pfizer. E, por fim, a estratégia retórica de Pazuello seria responsabilizar o STF, em particular o ministro Barroso, por não ter adiado as eleições, sem saber o mais elementar de tudo. É inconstitucional, não poderia passar para 2021 sem termos eleição em 2020 para prefeitos e vereadores. Simples assim, general Pazuello. Mostra que, ainda bem que o Brasil não se mete em guerra, eu sempre penso isso. Se o general não dá conta de encarar alguns senadores, algumas perguntas incômodas, como esses... Vai lá, não vou colocar todos. Como esse general iria tocar a sua responsabilidade de organização, que na verdade é um general de intendência, né? Ele não trata exatamente das questões de guerra, porque, segundo a apuração revelada no canal My News da repórter Thaís Oyama, do UOL, Pazuello foi longe de ser um aluno brilhante na formação intelectual que o Exército oferece. É aqueles alunos que passavam ali meio no limite da nota e tudo mais. Por isso, chegou onde chegou na estrutura do Exército. Ainda bem que não precisamos dele, não contamos com ele em uma guerra, porque senão estaremos bem lascados e dá para refletir com profundidade se estamos gastando bem o dinheiro público recolhido de impostos na estrutura das Forças Armadas.
esse tipo de quadro aí mostra que a formação não está sendo bem feita, no mínimo. Por fim, o que esperar de Nelson Teich, que falará hoje? Ele tem uma passagem curta, né? Ele deu uma entrevista ao jornal o Globo bastante reveladora, em que ele coloca. Bom, vamos lá. Os pontos que os senadores vão tentar levantar de Nelson Teich são basicamente três: início da negociação das vacinas, protocolos da cloroquina e testagem. Por que com esses três pontos que eram centrais de seu trabalho, em frente ao Ministério da Saúde, por que não andaram? E por que ele saiu tão rápido? Ele nunca falou, literalmente, sair por causa disso. Essa foi a gota d'água. A partir desse limite ultrapassado, eu não toparia mais. Nelson Teich nunca falou isso. Hoje, os senadores tentarão explorar para ver se ele falará. Ele deu uma entrevista ao Globo em dezembro do ano passado, dezembro de 2020, em que ele falou o seguinte, abre aspas: foi um gatilho que me fez enxergar que eu não teria autonomia e legitimidade para fazer as mudanças que precisavam ser feitas. Eu poderia ter pegado carona com o Conselho Federal de Medicina, são parênteses, aqui dado pelo próprio jornal, que defendeu à época a possibilidade de prescrição mais ampla, até então restrita aos pacientes graves, fecha parênteses. Mas como vou aprovar um remédio que não funciona? Se meu lado técnico, que era um dos meus pontos fortes, não é respeitado, decidi que não havia como continuar, disse Teich ao jornal o Globo no final do ano passado. Aqui está a pista do que será o depoimento de Nelson Teich, do que podemos esperar da fala de Nelson Teich hoje. Ele pode sim complicar ainda mais Bolsonaro, aprofundando aquilo que já foi colocado ontem por Luiz Henrique Mandetta. Teich se demonstrou muito, ele buscou sustentação intelectual, acadêmica, científica, para o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Não encontrou. Por quê? Porque não existe. Não existe base científica para isso. E decidiu não colocar o seu CRM, o seu prestígio pessoal, mas comprometer ainda mais do que já havia comprometido. E optou por sair com menos de um mês à frente do Ministério da Saúde. Naquela circunstância, o seu secretário geral do Ministério, né, que era o Pazuello, assume de forma interina e depois é efetivado. Então, essas limitações da ação de Teich em relação à vacina, em relação às drogas inúteis, em relação à testagem e essa fala dele para o Jornal Globo, provavelmente serão bastante exploradas no depoimento de hoje e que a gente reverbera isso amanhã, porque, pelo jeito, essa vai ser a pauta central aí do que temos a falar. Termino o vídeo de hoje desejando meus sentimentos a esse grande artista Paulo Gustavo. Esteticamente não era o que me divertia, me convencia, mas negar o talento, o carisma e o quão as pessoas que trabalhavam com ele reconheciam a pessoa maravilhosa que ele era, seria estupidez de minha parte. Então, desejo meus sentimentos, recebo meus abraços, filhos, o esposo de Paulo Gustavo, o marido de Paulo Gustavo, toda a família, todos os fãs desse grande artista brasileiro que perdemos ontem para a Covid, junto de mais 410 mil vidas de brasileiros que infelizmente essa pandemia levou, que essa doença terrível ceifou de forma trágica. Fica aqui meus sentimentos, fica aqui registrado minhas condolências para Paulo Gustavo, para a família. Recebam meu abraço, meus sinceros sentimentos nesse momento de dor profunda. Rapaziada, se chegou até aqui, por favor, deixe seu like. Hoje o vídeo foi um pouco mais longo, porque tinha muita coisa para falar, muita abordagem, mas a gente sabe, né? O tamanho do vídeo é conforme o assunto determina. Então, por favor, deixe seu like aqui, importantíssimo para mim. Se chegou até aqui, deixe seu comentário, quero saber o que você pensa. Por favor, coloque aí nos comentários. Lá no final de semana, estou aberto ainda sexta-feira, fiz convite, não recebi resposta, tal, não sei o quê. Não sei o que vou fazer, mas sabadão tem a clássica Morga e Coça lá no canal de Henrique Morgantini. Maravilha? Rapaziada, uma excelente quarta-feira para você e é nóis!